Mais um modelo 100% elétrico que eu trago para avaliação completa aqui no canal. Carro em questão, BYD U1, modelo irmão menor aí do BYD Tan. Pessoal, esse carro aqui, se a gente fosse explicar para vocês qual é a proposta dele, ele tem um tamanho muito próximo aí de Volkswagen Taos, Jeep Compass, mas aqui ele é um 100% elétrico. E o principal diferencial do BYD U1 é a relação de custo-benefício dele. O que ele entrega pelo que ele custa. Agora é hora da gente conhecer todos os detalhes. Muitos vão caracterizar esse modelo aqui como uma espécie de SUV médio, mas aqui no canal a gente prefere chamar de crossover médio. Por quê? Ainda que ele tenha esse porte mais avantajado e até uma boa altura em relação ao solo, ele tem tração apenas nas rodas dianteiras. Então é um carro que vai sair muito bem na aventura urbana, né? Lombada, valeta, buraco, subir e descer guia. Mas se tiver que usar ele no fora de estrada, aí são aquelas condições bem leves, né? Uma estradinha de terra, sem muito aclive, sem chuva, sem nada. Porque se for encarar uma condição mais difícil, você vai ter problema. O Yuan tem alguns recursos de design bem interessantes. A gente pode observar, por exemplo, os faróis, que tem essa tecnologia aí do tipo projetor. E olha só, esses detalhezinhos em azul remetem a uma questão de sustentabilidade, veículo 100% elétrico. A gente já viu isso, por exemplo, na Toyota. Mas olha só, isso que vocês estão vendo aí é a luz de rodagem diurna em LED. Quando a gente liga a lanterna desse carro, aí ele forma uma continuidade entre os faróis e o meio do carro. Aí você tem aí o farol baixo, que é do tipo projetor, e o outro projetor é o farol alto. E a luz de seta também é em LED na parte superior. Então o que a gente pode dizer é que a BYD caprichou em matéria de iluminação. Lembrando, esse farol também tem ajuste do facho de altura, só que você faz isso pela central multimídia. Aqui no farol nós temos o sistema de farol alto automático. Se o carro perceber que não existe nenhum veículo à sua frente ou na contramão, ele liga automaticamente o farol alto. Na presença de outros veículos, ele desliga o facho do farol alto. Mas olha, não existe gestão ativa do facho do farol. Aqueles faróis que geralmente fazem curva ou acendem e apagam blocos de forma dinâmica e ativa. Outro detalhe, não existe aqui o farol auxiliar dianteiro, muita gente chama de farol de neblina. Alguns carros, às vezes, têm essa função dentro do bloco superior. Esse aqui não, é um sistema convencional, apenas com farol alto automático. Assistência à condução. O carro tem aí um sistema completo. Começa pelo radar que ele tem aqui na frente, no para-choque, que emite ondas eletromagnéticas. Junto com esse radar, existe uma câmera aqui, ó, no para-brisa. Então ele tem controle de cruzeiro adaptativo com frenagem de emergência e o sistema de permanência de faixa, inclusive com a centralização quando você está na estrada, né? Você ativa o sistema e ele centraliza o carro na faixa. E eu vou dizer para vocês que eu gostei do funcionamento, mas claro, vocês vão ver isso comigo dirigindo. Existem mais câmeras aqui no carro, como por exemplo, as câmeras 360 graus. Para isso, temos uma câmera aqui na frente, no para-choque, mais duas sob os espelhos laterais e a câmera traseira. É aquela imagem tradicional para quando você está manobrando o carro, só que aqui tem uma diferença. Porque mesmo quando você está na estrada, em velocidades aí de 100, 120 km por hora, você consegue utilizar essas câmeras com vários modos de visão, transformando, por exemplo, a câmera traseira num grande espelho retrovisor, ou a câmera dianteira, ou até mesmo as câmeras laterais. E isso é muito legal quando você está dirigindo aqui o BYD U1. Se você assistiu o nosso vídeo de avaliação completa do BYD Tan, deve se lembrar que eu falei de mais outras duas câmeras. Uma delas ficava nessa posição aqui, mas aqui no Yuan vocês estão vendo que não existe mais a câmera. Bom, no Tan, a função dessa câmera era gravar tudo o que acontecia à frente do carro e deixar registrado. Então, por exemplo, se o carro se envolver num acidente ou filmou um acidente, você tem esse registro. Mas o Yuan não tem mais essa câmera. E eu perguntei para a BYD o motivo disso. O que eles me disseram foi, alguns países aí no mundo, com essa lei geral de proteção de dados, proibiram o carro de fábrica de sair com esse tipo de câmera. Como esse carro é montado numa linha de produção, a BYD acabou tirando esse recurso. E o que o carro tem aqui sob o capô? Já vai uma dica muito legal, porque olha, quando você vai abrir o capô, você pega a alavanca aqui, movimenta ela uma vez e movimenta ela uma segunda vez. Por quê?
esse carro não tem aquela trava chata ali na frente que você tem que ficar procurando. Então basta você movimentar 2 vezes para fazer a liberação. Não temos aqui a tradicional mola gás, então a gente tem que usar aqui a varetinha para manter o capô suspenso. E diferente de outros veículos elétricos que ou tudo aqui é blindado ou existem porta-objetos, aqui não. É aquela construção mais tradicional que a gente já consegue ver aí o sistema de tração do veículo. O motor aqui é 100% elétrico e tem uma equivalência a 204 cavalos. O torque também é bom, 310 Nm, o que dá alguma coisa aí próxima de 32 kgfm. Mas olha, curiosidades. Esse reservatório aqui é do sistema de arrefecimento. Inclusive, se você olhar atentamente aqui, ó, Cooling Type Water Cooling, ou seja, o sistema é refrigerado a água. Outra curiosidade interessante, ele tem uma bateria aqui de alta capacidade para mover esse motor, mas além dessa bateria, existe essa outra bateria aqui, que é uma bateria ácida de 12 volts. Você vê que ela tem um tamanho menor, mas continua existindo a bateria de 12 volts, por quê? Porque você tem que alimentar os outros sistemas eletrônicos do carro, como faróis, limpador de para-brisa, central multimídia, travas elétricas que continuam funcionando nesse padrão de 12 volts. Então, além da bateria de alta capacidade, tem aquela bateria de 12 volts convencional. Para movimentar esse motor 100% elétrico, o carro tem uma bateria de alta capacidade que tem uma potência aí de aproximadamente 60,5 kWh. Só que tem um detalhe importante, porque essa bateria aqui é do tipo lítio-ferro-fosfato. Eu estou destacando isso porque a grande maioria dos carros elétricos utiliza uma bateria com a tecnologia NMC, níquel, manganês, cobalto. Quais são as vantagens da bateria de lítio-ferro-fosfato? Para começar, ela tem muito menos risco de incêndio do que a bateria NMC. Então ela sobreaquece menos, por exemplo. Outra vantagem, ela tem mais ciclos de carga e descarga. Então entre você carregar e descarregar o carro, você pode fazer mais ciclos e isso aumenta a vida útil da bateria. E tem mais um outro detalhe, o impacto ambiental dessa bateria também é menor do que a bateria NMC. Então você deve estar pensando, só maravilhas nessa bateria de lítio-ferro-fosfato. Não é bem assim. Existem os poréns da história. Para começar, a densidade energética dessa bateria é menor, ou seja, você tem que colocar mais material e a bateria acaba ficando mais pesada para conseguir o mesmo nível energético da bateria NMC. Tem mais um outro detalhe, né? Essa bateria aqui, pessoal, da forma como ela é construída no carro da BYD, que é a Blade Battery, então são lâminas de bateria que são feitas, ela forma um pack único. Você não consegue fazer manutenção de células nessa bateria. Então se a bateria der problema, você vai trocar a bateria inteira. Você não vai conseguir fazer manutenção de células como acontece em outros veículos 100% elétricos. Então por que a BYD prefere usar essa bateria? Bom, existem vantagens e desvantagens, mas tem um outro ponto muito importante também, que é a resistência mecânica dessa bateria. Ela aguenta muito mais impacto ou choque do que as baterias do tipo NMC, que geralmente são montadas em módulos ou em células. Aqui é uma bateria integral. Então, entre os ganhos e perdas que você pode ver, vamos combinar que existem várias vantagens para usar essa bateria de lítio-ferro-fosfato. Proporções, ou melhor, o tamanho do veículo. E aqui, só para vocês conseguirem visualizar bem isso, eu vou fazer um paralelo com o Volkswagen Taos. Comprimento do Yuan, 4,45 m. Se a gente pegar o Taos, 4,46 m, quase a mesma coisa. Largura do Yuan, 1,87 m. Volkswagen Taos, 1,84 m, aqui um pouquinho mais largo. Altura, 1,61 m. Já o Volkswagen Taos, 1,62 m, bem próximo. Agora olha só, aquela medida muito importante, né? Entre eixos, a gente sabe que isso define, entre outras coisas, o espaço interno. No Volkswagen Taos, que já tem um bom espaço interno, é 2,68 m, mas nesse carro aqui são 2,72 m. Isso deve ajudar principalmente no espaço do banco traseiro. E a mobilidade desse carro, como é que é? Olha só, a BYD infelizmente não forneceu pra gente ângulo de entrada e ângulo de saída, mas eu consegui a altura mínima em relação ao solo, que é de 17,5 centímetros. Não é uma medida ruim. Falando então agora de roda e pneu. Temos uma roda aro 18 polegadas, diamantadas em 2 tons, com pneu 215 de largura,
perfil 55. Vou dizer para vocês que acho uma medida muito boa. Por quê? Não é um pneu tão baixo, né? Então quando você pega, por exemplo, um buraco, alguma coisa assim, a chance de fazer bolha ou rasgar é menor do que em pneus de perfil mais baixo. E aí, falando também de suspensão, aqui na frente totalmente independente do tipo McPherson, e lá atrás, aí tem uma coisa legal, né? Porque também é uma suspensão totalmente independente do tipo Multilink. A gente sabe que existem carros nessa categoria, por exemplo, com sistema de suspensão semi-independente. Então, nesse ponto, a BYD caprichou na suspensão. E já que a gente está falando desse conjunto de suspensão e roda e pneu, para fechar, olha só, sistema de freios do carro. Disco nas 4 rodas, isso é muito legal. Como a gente sabe, o freio a disco traseiro consegue ser mais eficiente, por exemplo, que um freio a tambor, porque ele consegue dissipar mais calor e garantir frenagens mais seguras por mais tempo. Chave presencial, quais são os recursos? Pois bem, vocês estão vendo aqui o carro está aberto, com os vidros também abertos. Aqui na chave, apertou o botão para trancar uma vez só e soltou, ele já tranca a porta, rebate o espelho e fecha o vidro. Se você quiser abrir, pois bem, apertou uma vez, já abre o espelho e destranca o carro. Mas e se eu quiser abrir os vidros? Aperta e segura. E aí ele vai começar a abrir. Se você soltar o botão no meio, ele para. Então você tem que apertar e segurar e esperar abrir os vidros até o final. Tem mais função que você consegue usar aqui na maçaneta. Ele não tem aquele sensor de aproximação, quando você põe a mão aqui ele já destranca. É tudo feito por esse botão aqui. Então vamos lá. Apertei uma vez aqui o botão, mesma coisa da chave. Tranca o carro, rebate o espelho e o vidro. Agora, apertei mais uma vez, ele faz o destrancamento. E se eu quiser abrir os vidros? Então vamos lá. Primeiro você tem que trancar o carro, apertar para destrancar e segurar o botão. Olha só. Aí vai funcionar exatamente igual a chave de telecomando, fazendo a abertura dos vidros. Agora, todas essas funções que eu falei aqui podem ser personalizadas. Por exemplo, se você não quiser aí o rebatimento dos espelhos ou a abertura dos vidros, e você faz tudo isso diretamente pela tela da central multimídia. Detalhe que pouca gente presta atenção, mas as mulheres adoram, pelo fato delas usarem vestidos. Acabamento de porta aqui, por quê? Quando a gente abre a porta, vocês estão vendo que a gente tem essa borracha que vai até a parte de baixo e essa borracha de vedação. Se você andar com o carro por estrada de terra, esta parte aqui, ela nunca vai sujar. Ó, a gente consegue ver aqui na porta traseira que ele fica protegendo essa área. Então na hora que você vai subir ou descer do carro, não tem perigo de sujar a calça ou o vestido. Isso faz muita diferença. E essa proteção não é só na porta dianteira, a gente consegue ver que ela também está presente aqui na porta traseira. Então, quem anda muito por estrada de terra percebe a diferença que isso faz. Aqui na parte traseira do Yuan a gente encontra 4 sensores de estacionamento do tipo ultrassom para as manobras e também a câmera de ré que faz parte do sistema 360 graus. Também temos iluminação 100% em LED nas lanternas. E aqui temos algumas coisas diferentes. Por quê? A assinatura de lanterna, essa que vocês estão vendo aqui, corta o carro de fora a fora, unindo as lanternas. E tem mais, olha só, quando a gente aciona o pisca, existe o sistema dinâmico, né? Onde a luz corre de dentro para fora, dando um pouquinho mais de sofisticação aqui ao conjunto. Como é que a gente faz acesso ao porta-malas? Pois bem, tem um botãozinho aqui que quando você aperta, você consegue abrir a tampa. Mas vocês estão vendo, pessoal? A tampa aqui não tem acionamento elétrico. Eu estou destacando isso porque a gente fez um vídeo no canal de um outro Yuan que tinha acionamento elétrico no porta-malas, mas aquele era um carro pré-série. O pacote Brasil do Yuan não traz o porta-malas com acionamento elétrico. E quando a gente olha aqui o espaço, não é tão grande. Segundo a BYD, são 312 litros. A gente sabe que existem carros com mais porta-malas do que isso. Mas ainda assim, você tem esses compartimentos aqui nas laterais, dos dois lados, que é muito útil, por exemplo, quando você quer colocar garrafas ou coisas que não podem ficar rolando no compartimento. Mas ainda assim, eu senti falta de algumas coisinhas, como por exemplo, sabe aqueles ganchinhos nas laterais para você poder pendurar as coisas e elas não ficarem rolando? Esse carro, infelizmente, não tem. E quando você levanta aqui o piso do porta-malas, você tem acesso aí ao step, que é aquele do tipo temporário, né? Quando você aplica no carro, a gente sabe que altera aí um pouco a dirigibilidade. Mas olha,
existem espaços aqui adicionais para você guardar mais coisas. A BYD não informou para a gente quantos litros tem aí. Agora, uma dúvida que eu fiquei, vocês estão vendo que o step aqui está numa posição mais elevada. Entretanto, o porta-malas aqui tem essa parte rebaixada. Será que não daria para pegar esse step e colocar acomodado mais aqui embaixo e essas ferramentas ali na ponta? Para quê? Para você ter mais espaço aqui no porta-malas e até mesmo, no caso de ter que guardar o pneu furado, você conseguir guardar com mais organização? Na minha opinião, poderia ser feito um ajuste aqui para otimizar o espaço. Aqui na posição do motorista tem várias coisas para contar, então vamos começar primeiro pelo acabamento de porta. Por quê? A gente vê uma combinação de vários tipos de materiais diferentes. Aqui na parte superior, você vê que tem um material acolchoado. Isso aqui, quando você passa a mão, até parece um tecido, mas não é. É um material composto também suave ao toque. Aí aqui você tem o plástico duro em grande parte da porta. Onde você apoia o braço, aqui parece couro acolchoado também aqui com couro. E mais esse detalhe, que não é alumínio, né? É um plástico que imita alumínio. E aí você também tem aqui o Black Piano. Nos controles aqui, simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros, trancamento das portas, comando dos espelhos, inclusive a função de dobrar os espelhos. E olha, cadê a maçaneta para abrir a porta? Pois bem, é esse movimento que você faz aqui, né? Bem legal e bem diferente. Falando ainda aí do porta-objetos que a gente encontra aqui, então tem espaço aqui para você colocar lata ou garrafa e guardar algumas coisas adicionais. Mas olha, esses elásticos que você tem aqui na porta, né? Parecem meramente elásticos para guardar as coisas aqui, mas se você usar um pouquinho a sua imaginação, isso aqui parece um braço de guitarra e aqui é a parte de baixo da guitarra. E tem mais, olha só. Não sei se foi esse o objetivo da BYD, mas que isso aqui parece um brinquedo legal para anti-estresse quando você está dentro do carro sem fazer nada, parece. E a posição de dirigir do motorista? Pois bem, você tem alguns ajustes. Volante, por exemplo, você tem aqui profundidade e tem também altura, com ajuste manual. O banco do motorista tem ajuste elétrico, mas olha, encosto, distância e altura do conjunto. Ele não tem aquela função que faz o ajuste de inclinação do assento e também não tem memória. Aqui do lado também tem ajuste de altura do cinto de segurança. Então, com tudo isso, ainda que você não tenha memória, eu digo, dá para arranjar uma posição bastante confortável. Aliás, o banco aqui tem uma espuma, um desenho que proporciona um conforto muito bom para quem vai sentado. O mesmo acabamento que você encontra na porta se estende para o painel. Então você tem esse material composto aqui, o couro suave ao toque em grande parte do painel e esses plásticos aqui na lateral, como vocês estão vendo, mesclam várias cores e textura que dão sofisticação ao modelo. Agora, esta saída de ar aqui, pois bem, quando você põe para baixo, você fecha a saída, quando você põe para cima, você abre. Se você quiser direcionar para a esquerda e para a direita, você movimenta aqui. Agora, vocês estão vendo aqui, ó, fechou, abriu na horizontal. Você não consegue jogar direcionamento de ar para cima. E até mesmo o direcionamento aqui na lateral, ele não é tão preciso. Então, apesar do design ser bem sofisticado, você vai perguntar se isso aqui é muito funcional? Eu vou dizer, poderia ser melhor. Volante. Para começar, o motorista tem um painel totalmente dedicado. A tela não é necessariamente muito grande, quase do tamanho de um smartphone, mas tem informações completas. E quais são os botões que nós temos aqui? Vou começar por esse, que quando você aperta, ele gira a tela da central multimídia para vertical. Apertou de novo, ele gira para horizontal. Depois aqui temos mais um outro botão, que quando você aperta, ele ativa aí as câmeras 360 graus. Vamos mostrar melhor quando a gente estiver dirigindo. Aí nós temos todos esses botões aqui, que são as assistências à condução. Então você tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo, permanência de faixa, escolha de distância do carro da frente com o controle de cruzeiro adaptativo. Desse lado aqui, você tem esse botão, que normalmente é o volume, e aqui mudança de faixa. Aí você tem este outro botão, que quando você aperta, ele entra ali nas funções do computador de bordo. E aí você usando o botão de volume, você consegue acessar essas funções. Você também tem aqui o botão de modo, quando você seleciona ele, ele alterna na central multimídia as fontes de áudio. Então você está vendo aí que você tem várias fontes de áudio, você usa esse botão aqui. E tem mais um botão aqui para você atender e encerrar a chamada do smartphone ou do celular quando ele está conectado. Então a gente consegue ver um volante funcional, mas eu vou dizer, acho que aqui
esses menus poderiam ser um pouco mais práticos. As pessoas que não têm tanta intimidade com tecnologia podem fazer uma certa confusão na hora de acessar todas essas funções aqui. Espaço aqui no banco traseiro. Lembra dos 2,72 m no entre-eixos? Pois bem, ajustei os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar nas duas posições. E ó, do meu joelho ao encosto do banco, ó, pouco mais que 5 dedos, né? Então tem um bom espaço aqui. Outra coisa, o assoalho traseiro é totalmente plano. Isso favorece a movimentação de pés. Você vê que você tem uma boa movimentação. Até mesmo quem senta aqui no meio vai com relativo conforto. Vocês estão vendo que aqui atrás está bastante claro. Por quê? O teto solar panorâmico. Até mesmo quem vai aqui atrás desfruta aí do recurso. O acabamento aqui atrás também é muito bom. A porta, por exemplo, segue o mesmo princípio da porta dianteira. São os mesmos materiais, o mesmo design, até mesmo o porta-objetos aí com elástico, que lembra aí a guitarra estilizada. Banco, mesma qualidade. Parte central clara, microperfurada. Aí você tem aqui o tom de azul, o vermelho contrastando e um material muito agradável ao toque e uma espuma também que agrada bastante. Quando você puxa aqui, você tem o descansa-braço, inclusive com 2 porta-latas ou porta-copos para você também fazer uso. Tem mais coisa, ó. Alcinha de segurança aqui no teto dos 2 lados, tem aqui ganchinho para você poder pendurar cabide e a iluminação em LED individual que tem um acionamento touch. Então a gente vê bons recursos para quem viaja aqui atrás. E se você precisar acomodar melhor as suas coisas, tem também. Vocês estão vendo aqui, ó, eu já deixei os meus 2 smartphones aqui. Porque ele tem um bolso aqui que não é tão fundo, ideal para você colocar smartphone. Aliás, nos 2 bancos funciona assim. Mas se você quiser colocar uma revista, aí sim, você tem esse outro compartimento que vai até o fundo dos 2 lados. Tem mais algumas coisas, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, onde aqui está fechado, aqui está aberto, você faz o direcionamento. Não tem o controle de temperatura, é o mesmo lado de lá frente. Aí você tem aqui tomada USB do tipo A e tomada USB do tipo C. E tá vendo esse compartimentozinho aqui? Ele pode ser muito útil se você quiser colocar o seu smartphone assim e ligar diretamente aqui na tomada. Então você vê que em matéria de organização, esse carro foi bem pensado aqui na parte traseira. Aqui na frente no Yuan, banco do passageiro, olha, não tem ajuste elétrico, tá? Ele é um banco com ajuste manual. Mas ele tem um encosto de cabeça fixo, que além de muito bonito, em caso de acidente, ele está na posição correta para apoiar a cabeça. A gente também tem este compartimento aqui na parte de baixo do console, muito útil para colocar carteira, bolsas pequenas e outros objetos, além dessas portas de conexão e carregamento aqui. Nós também temos aqui na parte superior, isso aqui é um carregador de celular por indução. Então se você colocar aqui um smartphone compatível, ele vai fazer o carregamento. Tem também esse descansa-braço, que o material é muito agradável, você está vendo que tem esse acabamento aqui em 3D, e quando você levanta, tem o porta-objetos aqui. E aí a gente também tem esse porta-latas aqui. No porta-latas, você está vendo que tem um que é mais raso que o outro. Por quê? Na verdade, isso aqui é um adaptador. Se você quiser colocar um copo que não seja tão fundo para ficar mais prático, você pode usar o adaptador, ou simplesmente tirar o adaptador e ficar aqui com as 2 posições mais fundas. Os comandos que nós temos aqui no console. Pois bem, aqui nós temos a alavanca de câmbio, né, que quando você aperta o botãozinho aqui do lado, você tem a posição drive ou tem a posição de ré. Aqui nós temos o botão de parque, de estacionamento. Freio de estacionamento eletrônico, que você consegue fazer aqui a atuação, e o botão de partida do carro. O botão de pisca para você deixar o carro parado na via, ligar e desligar os sensores de estacionamento, ligar e desligar o alerta de ponto cego. Aqui o freio de estacionamento automático, aquele auto hold. Você também tem aqui o desembaçamento do para-brisa, aqui para você ligar e desligar o ar-condicionado e aqui para você colocar ele no modo automático de climatização. E esse botão aqui você também pode usar, por exemplo, para volume, ou se você apertar e segurar, você tem aqui a função de desligar a tela da central, né? Então você fica com a tela escura, apertou de novo, ele liga aí a função. E temos mais alguns botões aqui de condução. Esse daqui é o sistema de recuperação de energia, esse aqui é para programar o carro para dirigir em pisos de baixa aderência, e aqui onde você tem os 3 modos de condução, que é o econômico, o normal e o esporte. Uma dica importante sobre a chave presencial desse carro, olha só. Vou levantar aqui o descansa-braço.
vocês estão vendo que a chave está naquela posição. E por quê? Quando eu tiro a chave daqui, você está vendo que tem ali o símbolo exatamente da chave de telecomando? E por que que o símbolo está ali? Essa chave aqui, para você poder usar as funções dela e até mesmo dar partida no carro, ela tem uma bateria aqui dentro, né? Mas e se a bateria da chave acabar e eu precisar dar partida no carro? Como é que faz? Bom, você vai colocar a chave aqui, mesmo sem bateria, e o sistema vai conseguir reconhecer a chave para você poder dar a partida e não ficar aí numa roubada. Central multimídia aqui da BYD no Yuan. Pessoal, eu vou fazer aqui no vídeo do carro uma versão bem resumida, mas depois procura no nosso canal a versão completa, porque tem muita coisa para falar dessa central. Além do fato dela girar a tela horizontal e vertical, tem muito mais coisa. Mas vamos lá. Essa aqui é a tela principal da central, onde você já tem acesso a algumas coisas, né? Então, por exemplo, coisa legal dessa central é que ela tem mapa de GPS embarcado, e se você tiver com ela conectada a um smartphone, por exemplo, você tem informações de trânsito em tempo real nessa central. Aqui nós temos o botão de home, onde você consegue fazer a seleção, por exemplo, do player de áudio. São várias formas de você usar áudio aqui, então você tem rádio, você pode usar um pendrive com vídeo ou um SD card, ou seja, você pode colocar arquivos diretamente na memória da central, então você tem todas essas opções. Também tem aqui um menu do telefone quando conectado para o Bluetooth. Detalhe, aqui nós não temos ainda Android Auto, que vai ser atualizado em breve na central. Por enquanto você só tem aqui o Apple CarPlay usando fio, tá, pessoal? Nesse momento ainda não tem o Apple CarPlay sem fio nem o Android Auto sem fio. Bom, além dessa tela aqui, você tem aqui a opção de entrar no sistema de climatização, então controlar o sistema de climatização pela central. Você tem a opção de fazer aqui, ó, a temperatura do ar-condicionado. Vocês podem ver que apesar de marcar dos dois lados, né, é importante destacar que esse ar-condicionado não é dual zone, ele é single zone, né? E aí todas as configurações do ar-condicionado estão aqui, inclusive algumas mais detalhadas que você também consegue fazer. Outra coisa que você tem aqui na central é importante destacar, é este menu do carrinho. E nesse menu do carrinho, você tem várias coisas para ajustar. Então aqui você tem ajustes da central, sistemas de assistência à condução, como está a questão do consumo de energia no carro, várias configurações do carro e o estado do veículo. Agora, mais uma vez, isso aqui é a versão resumida, porque você ainda tem os aplicativos específicos do carro, um deles aqui é o Spotify, que já vem instalado, e várias outras possibilidades de uso. Mas mais uma vez, confira o vídeo completo dedicado para a central para você entender tudo isso. Hora da gente dirigir aqui o BYD Yuan. Mas antes eu vou dar uma dica para vocês, pessoal. O carro tem chave presencial com partida por botão, né? Então apertou aqui, ligou o carro, né? Ele vai ligar aí a tela da multimídia, o painel, já vai ligar o ar-condicionado se estiver configurado e etc. Mas olha só, uma coisa que eu senti falta nesse carro é uma posição de acessório, né? Então para você apertar o botão aqui e colocar o carro em condição de acessório para você conseguir utilizar a central multimídia. Aqui é assim, ou o carro está totalmente desligado, ou ele está ligado pronto para ser conduzido. Qual é o problema disso? Além de ligar o ar-condicionado, ele coloca assistência no volante, né? Então se você vai ficar parado no carro só para ver a central multimídia, não é a melhor solução. Poderia ter um estágio de acessório que ficaria muito melhor. Ao engatar marcha ré, ele já liga aí as câmeras 360 graus no veículo. E a gente tem vários modos de escolha, né? Então você tem aqui 360 graus automático e a câmera de ré com linha de guia dinâmica. Isso aí é muito bom. Mas você pode escolher outros modos. Então você tem aqui a câmera dianteira, lateral esquerda, lateral direita, dianteira grande angular e traseira grande angular. Essa é especialmente útil quando você está dando no ré numa rua muito movimentada e precisa ver os carros que estão se aproximando. E aqui as duas laterais do veículo simultaneamente. Eu vou colocar aqui na câmera de ré sem distorção e com a linha de guia. Pessoal, aqui ó, nós temos a opção de deixar o carro transparente, né? A gente consegue ver aqui o que está embaixo do carro, só que não é uma imagem em tempo real. Isso é uma imagem gravada de quando o carro estava passando ou manobrando, que ele gravou e registrou. Inclusive, quando a gente dá ré, vou até mostrar para vocês que dá para ver que a imagem é gravada, olha só. Você vai perceber que aqui tem alguns detalhezinhos, tá vendo? Ó? Que ele registra e deixa, né? Por quê? Porque é uma imagem gravada, então isso aqui não é tempo real. O que nós temos em tempo real é o que está em volta do carro. De toda forma, a câmera de ré tem uma boa resolução,
A linha de guia ajuda bastante. Olha só, tem o sensor de estacionamento também. Vocês estão vendo aí, ó, que funciona muito bem para você conseguir executar as manobras com grande precisão. Agora eu vou aproveitar justamente aqui as nossas câmeras. Eu vou colocar aqui na imagem esquerda para a gente poder ver o alinhamento aí justamente com os tachões, né? Vamos ver a qualidade da suspensão desse carro. Até agora o carro se mostrou bastante suave, mas vamos ver aqui nos tachões, que é a prova de fogo mesmo. Então, olha só, alinhando aqui com os tachões, você vê que as câmeras ajudam muito bem. E olha, duas coisas que eu gostei aqui. Isolamento acústico é muito bom e também a suavidade da suspensão. Isso surpreende bastante, tá? Uma suspensão bastante macia e isso acrescenta conforto. Quem valoriza isso vai gostar disso nesse carro. Agora, lombada, né? 30 por hora é o limite para a gente justamente ver como é que a suspensão reage com essas coisas absurdas que nós temos no Brasil, né? Olha, não bateu e não raspou, mas quando ele subiu eu senti uma extensão máxima da suspensão. É uma característica, mas não é um negócio que dá problema no carro. Vamos lá. Segunda lombada 30 por hora. Novamente aqui, pessoal, eu estou sentindo a extensão máxima da suspensão, mas o ponto principal é que o carro não bate e não raspa, e isso faz toda a diferença. Vamos ver agora aqui no piso desnivelado, na lombada. Vamos lá, ó. Silencioso, confortável. Terceira lombada 30. Passou sem bater e sem raspar de novo. Vamos ver a quarta e última lombada para a gente poder dar o veredito final aqui a respeito da suspensão do carro. Vamos lá? Tirando a questão da extensão máxima da suspensão quando ele sobe a lombada, de resto a suspensão não bate e não raspa. E isso é o que realmente importa para o mercado brasileiro, além de ser muito confortável. Para nossa manobra de fim de rua, vou fazer uso do sistema de câmeras 360 graus do carro. E para isso, basta apertar aqui o botãozinho do volante. A gente já está vendo a imagem ali da câmera 360 graus. Pois bem, vamos até ali o ponto onde a gente normalmente arruma o carro. Vocês estão vendo a guia aqui do lado. Com essa função de deixar o carro transparente, fica muito mais fácil de ver o alinhamento. Olha só, a gente coloca ali o pneu dianteiro e o traseiro no limite do cimento, ó. Tá vendo? Vem para cá um pouquinho, dá uma ajeitada. E se a gente precisar, também temos essa câmera na lateral que mostra aí o alinhamento que a gente consegue fazer. Então a gente tem aí uma visão muito clara. Olha que legal esse sistema de câmera 360 graus para você ver exatamente onde você coloca o carro. E dá até para ver aqui a rua onde a gente faz a manobra. Muito legal o uso dessas câmeras, né? E vamos lá para a manobra, né? O carro já está alinhado aqui com a posição correta, então a gente vai aqui na rua até o ponto que a gente sempre para os outros veículos, vira todo o volante aqui, aí vocês já estão vendo aqui as linhas de guia, né? Se a gente colocar aqui no grande angular, você tem aí uma visão mais completa do que está acontecendo. Podemos colocar até aqui da roda, para vocês verem até onde a gente vai com a roda, né? Olha só, até encostar na guia, dá para ver tanto na 360 quanto na lateral. E aqui o carro virou um pouquinho mais que 90 graus. Agora, por que a gente volta o carro um pouco? Porque como a roda está encostada na guia, você tem que voltar um pouco para poder desvirar com segurança e não forçar o sistema, né? Então aqui a gente já tem a câmera traseira, você pode inclusive colocar aqui a grande angular ou apenas aquela sem distorção. Ó, paramos o carro aqui, vamos voltar para a câmera dianteira, inclusive vou botar aqui o 360, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, do espaço. Vocês conseguem ver aqui, ó, por essa câmera, a gente saiu aqui um pouquinho deslocado para a esquerda. Então assim, usa um pouquinho mais de espaço do que os carros dessa categoria. Mas o grande lance é que com todos esses recursos de câmera aqui, não tem como ser difícil fazer uma manobra, né, pessoal? Uma coisa bem legal que esse carro tem, na tela da central multimídia, ali no cantinho superior direito, você tem ali o indicador de altitude e também um inclinômetro longitudinal. Inclusive aqui nós estamos numa subida, eu parei numa lombada para forçar um pouco mais a inclinação e a gente tem ali 5 graus.
São informações que podem ser úteis, principalmente quando você vai para um fora de estrada um pouquinho mais leve para saber o quanto que o carro está inclinado. Agora, uma pena é que aquelas informações de repente não tem um menu dedicado para serem exibidas numa tela maior, já que tem uma tela de central multimídia bem grande, né? De toda forma, as informações estão ali. Vamos lá na nossa aceleração de 0 a 100. Para isso, vou desligar o ar-condicionado para ter certeza que não vai roubar nenhuma potência. Vou usar aqui o modo de condução, ó. A gente tem 3 modos. Eu já vou colocar aqui no modo Sport, que é o mais bravo. Inclusive, esse carro tem aqui pelo computador de bordo uma função que você consegue fazer a cronometragem pelo próprio veículo. Olha isso. Vou pisar no freio, pisar no acelerador, na hora que eu tirar o pé do freio o carro já sai. Vamos lá. Ó, dá até uma derrapada aí as rodas dianteiras, né? Uma boa aceleração. Ó, 0 a 100 no nosso cronômetro deu 7,37, no carro deu 6,8. Tem uma divergência de informação. Agora eu vou usar o carro numa condição normal aqui, ó. Passei para o normal. Só que tem um detalhe, quando você usa o modo normal, você não consegue usar a cronometragem do veículo. Ó. Ele pede para você mandar para o modo Sport. Então a gente vai ficar só com o nosso cronômetro aqui e vou com o ar-condicionado ligado. Vamos lá? Tirando o pé do freio. Ó, agora o carro já não distracionou. Eu já não senti ele distracionando. Aceleração um pouquinho mais lenta, 8,05 segundos. E agora eu vou colocar aqui o carro no modo Eco. Modo econômico, né? É para ser mais lento, mas vamos ver? Acelerando. Difícil dizer, mas o carro parece que sai um pouco mais manso mesmo. E sai mesmo. 0 a 100 no nosso cronômetro deu 9 segundos. Ainda assim, a gente pode dizer que é um número muito bom. Vamos aproveitar para ver como é que é o comportamento do Yuan numa estradinha de terra. Nada muito aventureiro, apenas uma estrada de terra que a gente geralmente encontra no acesso de fazenda ou coisa parecida. E aquele bom isolamento acústico que a gente percebeu na área urbana, mais uma vez a gente também sente aqui, né? O carro é macio. Esse é um ponto da suspensão que é muito legal nesse carro, né? Ele tem uma suspensão que consegue ser mais eficiente do que vários produtos que têm aí uma proposta similar à do Yuan. Vocês sabem que essa estradinha aqui ela é meio acidentada, né? E recentemente choveu bastante, então ela está com várias erosões aqui que não estava em outros testes. Ainda assim, a gente vê que o conforto aqui dentro é elogiável. E se lá na lombada deu aquela coisa do fim de curso da suspensão, né, a extensão total da suspensão, não o fim de curso na compressão, e sim a extensão total, aqui eu não estou percebendo isso, né? A gente está passando com uma certa tranquilidade aqui no piso, suspensão bastante confortável, isolamento acústico funcionando muito bem, vou dizer melhor do que muitos carros, até mesmo de categoria mais elevada que a gente já testou no canal, a gente percebe que ele está indo muito bem. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, salvo você vá fazer aí alguma aventura mais radical no fora de estrada, se for pegar esses caminhozinhos aqui, que geralmente você tem entrada de chácara, coisa do tipo, você não vai ter muito problema não. Ele não é um veículo baixo, suspensão é confortável, e aqui, pelo menos, não está demonstrando nenhum ponto de fragilidade. Eu aprovei a suspensão desse carro. Carregamento. Existem duas formas de você carregar aqui o BYD Yuan. Você pode usar, por exemplo, aqueles carregadores de alta capacidade de corrente contínua, né? O CCS tipo 2. Utilizando esse carregador, olha só, pessoal, o carro só consegue receber potência máxima de até 80 kW. Então, se você colocar o carro num carregador que tenha 100 ou 150 kW, só vai entrar 80 kW no veículo. E aí, se a bateria estiver completamente descarregada, em aproximadamente 1 hora nesse carregador, você vai ter a carga completa do veículo. A outra forma de carregar o veículo é utilizar a tomada AC do tipo 2, de corrente alternada. Essa que é muito mais comum da gente encontrar em shopping centers, supermercados e outros estabelecimentos comerciais. Só que esse carro só aceita uma capacidade máxima de carregamento de 7 kW.
A gente sabe que existem carregadores aí de 11 ou até mesmo de 22, mais potentes, mas só vai entrar 7 kW no veículo. E aí assim, se você tiver com o carro completamente descarregado, você vai levar pouco mais que 9 horas para fazer uma carga completa no veículo utilizando um carregador AC do tipo 2. E como o carro só aceita 7 kW em AC do tipo 2, eu tenho uma dica para vocês. Olha, a gente recomenda que vocês tenham na sua casa um carregador de parede como esse aqui, ó, o V-Mobilwall da WEG. Por quê? Primeiro que esse carregador é fabricado no Brasil, tem garantia e é muito fácil instalar ele. Só precisa aí de 2 fases e um pino terra para fazer a instalação completa. Ele vai entregar a máxima potência que o carro consegue receber. Então, moral da história, em praticamente uma noite, se o carro estiver completamente descarregado, você vai ter a carga completa da bateria usando aqui o V-Mobilwall. Existem também aqueles carregadores portáteis que você liga numa tomada residencial. Claro, a tomada tem que estar aterrada para funcionar direitinho. Só que ali você vai ter uma potência na casa de 2 kW. E aí olha só, como você tem uma bateria aqui de 60 kW, se ela estiver completamente descarregada usando aquele carregador portátil, você vai levar aí em torno de 30 horas para carregar completamente a bateria. Portanto, é sempre muito importante, dono de carro 100% elétrico, ter o carregador de parede para ser muito mais cômodo e prático. Conhecendo o painel à frente do motorista. Pois bem, ele tem uma tela aqui que é direcionada totalmente para o motorista e não é uma tela assim tão grande. E ali tem algumas informações para a gente poder acessar. Tudo isso a gente faz com esse botão rotativo aqui do lado direito do volante. Normalmente esse botão, quando você levanta e abaixa ele aqui, ó, é o volume, mas ele muda de função quando você aperta este botão aqui. E aí ele coloca ali 2 setinhas bem discretas para você acessar as funções do computador de bordo, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, pressão dos pneus com temperatura. Depois você tem aqui velocidade média do último percurso que a gente fez ontem, o tempo de condução do percurso de ontem, aqui sistemas de assistência à condução, aqui nós temos a média de consumo dos últimos 50 km e aqui a média total acumulada. Pois bem, a gente vai agora fazer uma viagem de Itu para Piracicaba. A bateria está com 81% de capacidade, né? Está projetando 390 km. Vamos ver como é que o carro vai se comportar nessa viagem e quanto mais ele vai consumir. A gente também tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Para isso ele precisa ser acionado. Botãozinho aqui no volante e você vai programar a velocidade usando aqui o botão para cima e para baixo. Nessa rodovia onde nós estamos, a velocidade permitida é de 110 km por hora. E aí, você também tem a opção aqui de escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. São esses 2 botõezinhos aqui embaixo. São 4 distâncias diferentes, desde a mais próxima até a mais longa. E você também tem ainda uma outra função, que quando você aperta aqui no volante, ele até dá uma mensagem aqui no painel, ó. Tá vendo, ó? Que é o sistema de permanência de faixa, né? Então, ó, se você sair um pouquinho da faixa, o que ele faz? Ele corrige o volante para trazer você para o centro da faixa, né? Então ele não é só o aviso de saída, ele centraliza o carro na faixa. Claro, são assistentes de condução, não é uma direção autônoma, mas em longas viagens ajuda bastante. Esses assistentes à condução, eles não são sempre iguais, né? Eles têm o mesmo objetivo, mas funcionam de forma diferente. Então vamos falar aqui no Yuan no que diz respeito ao centralizador de faixa. Quando eu forço o carro para fora, ele tem uma atuação relativamente suave, ele não chega a ser tão brusco para colocar o carro no centro da faixa, né? Então mesmo que você esteja com a mão no volante, você sente essa mudança um pouco mais progressiva, suave. Já o controle de cruzeiro adaptativo, né, esse que acelera e freia o carro em relação ao veículo da frente, ele já é um pouquinho mais brusco, né? Então se o carro da frente diminui, ele já diminui rapidamente, se o carro da frente acelera, ele já acelera um pouco mais forte, né? Mas no geral, eu vou dizer para vocês que ele funciona bem. Não é o melhor que eu já vi, mas está muito longe dos piores que eu já também encontrei. Outra coisa muito legal desse carro aqui, pessoal, olha só, quando você aperta o botão aqui no volante, é o que acontece na tela da central multimídia. Ele produz imagens aqui do carro, né? Então você tem a 360 graus e você tem a imagem da frente do veículo, só que você consegue escolher. Você pode colocar, por exemplo, a imagem traseira, vai funcionar como um grande espelho retrovisor. Lateral esquerda, lateral direita, uma grande angular dianteira
e uma grande angular traseira. E isso em qualquer velocidade. Então você consegue fazer a condução usando as imagens em tempo real, em qualquer velocidade, em qualquer situação. Em algumas situações eu posso dizer para você que isso pode ajudar e ajudar bastante, principalmente essa super imagem traseira grande angular. E o nosso resultado de consumo, olha só, rodamos praticamente 92 quilômetros, a bateria está em 55% agora, o carro está projetando 263 km de autonomia, lembrando, né? Ontem a gente rodou outros 80 quilômetros, mas agora o consumo de energia foi um pouco mais alto, né? A estrada tem mais subidas, mais descidas, a gente ficou com um consumo de 16 kWh para cada 100 km, um pouco mais do que ontem, que ficou aí um pouquinho abaixo de 14 kWh. De toda forma, ainda não chegamos na metade do consumo da bateria aqui do BYD Yuan. Agora, mais uma viagem de cerca de 90 quilômetros até a cidade de Itu. Inclusive o mapa de GPS embarcado é bastante preciso, tá? Tá indicando aqui que a gente vai levar aproximadamente 1 hora de viagem. Inclusive esse mapa acha com bastante facilidade aí os destinos. E como vocês estão vendo, o mapa aí usa toda a tela, né, do multimídia, permitindo uma visualização bem clara. E uma coisa bem legal aqui, ó, quando você aperta aqui, ele consegue mostrar para você aqui os pontos de carregamento mais próximos, né? Então ele tem mapeado os pontos de carregamento e isso faz total diferença para um veículo 100% elétrico. Você também pode escolher aqui um modo como o carro regenera energia quando você para de acelerar o veículo. Existe o modo Standard e existe o modo High. No modo High, toda vez que você tira o pé do acelerador, ele aplica uma certa frenagem no carro para fazer a recuperação de energia. Você pode fazer isso pela tela da central multimídia ou por um botãozinho que tem aqui no console do lado esquerdo, tá vendo? Ó, quando você muda aqui, ele também muda na tela da central multimídia. Esse modo High aqui, ele não chega a ser aquele One Pedal que a gente já viu em alguns veículos 100% elétricos, né? Que quando você aciona, praticamente você não pisa no freio. Mas ainda assim, ele aplica um pouco de frenagem e você usa muito menos o freio, aproveitando as frenagens justamente para recuperar energia para a bateria. Para personalizar um pouco mais a condução, botãozinho aqui no console lado direito, você tem os modos de condução do carro. São 3. Então apertando o botão, você vai ver aqui na frente do motorista quais são esses modos. Você tem o modo Sport, que deixa o carro com um acelerador bem mais sensível, você percebe uma resposta maior. Aí você tem o modo Eco, indicado para quando você vai fazer longas viagens. Aí é o contrário, deixa o acelerador bem menos sensível e programa o carro para ter uma maior economia de combustível. E por fim, aí você tem o modo Normal, que é esse que quando você normalmente liga o carro, é um misto, né? É uma média entre o modo econômico e o modo Sport. Mas dessa forma, você tem uma condução e uma condição mais personalizada para o motorista. E tem mais um recurso muito legal aqui no carro. Aqui na central multimídia, no mapa de GPS, ó, você tem esses 3 pontinhos aqui. Aí quando você aperta esse símbolo, olha o que ele faz. Ele pega a autonomia do carro em quilômetros e faz um cálculo e mostra no mapa de GPS toda a autonomia que você tem, onde você consegue ir com a autonomia naquele momento no carro. Ele cria uma mancha aqui. Isso é muito mais tranquilidade na hora que você vai viajar para saber o caminho que você pode fazer ainda com o que tem de bateria. Outro recurso muito importante que você encontra aqui é o alerta de ponto cego. O espelho lateral tem um LEDzinho amarelo que se acende toda vez que existe um veículo na região do ponto cego. Inclusive você consegue ativar e desativar essa função com um botãozinho que tem aqui no console. Mas olha só, estamos aqui na estrada, tem um veículo aqui se aproximando, olha lá, já acendeu o alerta. E se eu dou pisca, o que ele faz? Ele pisca o LED amarelo para chamar a atenção da presença do veículo que tem nessa região. Dessa forma, isso ajuda a prevenir acidentes. E se você não quiser usar o alerta, basta apertar o botãozinho aqui no console para desativar a função. Chegamos no nosso destino aqui em Itu. Olha só, a média de consumo foi de 15,3 kWh para cada 100 km. O carro tem acumulado nesse trecho Itu-Piracicaba-Itu 180, só que ontem a gente andou mais 80 de Campinas até Itu. Então nós teríamos aqui 240 km já rodados. E o carro ainda projeta 143 km de autonomia, a bateria está com 30%. Uma coisa legal aqui é que quando você vem, por exemplo, aqui
no mapa de GPS do carro e vem na informação para calcular o range que ainda tem disponível, ele vai pegar esses 143 quilômetros e vai colocar ali no mapa. Mas aqui eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Carro 100% elétrico, não é esse, são todos. Trabalhem sempre com uma margem de segurança de pelo menos 60 km. Então, ó, ele está dizendo aqui que eu tenho 143 km para viajar. Daria para ir com absoluta segurança até São Paulo. Mas depois disso, aí já complica muito as coisas. Então, para viagens, calculem uma margem de segurança de 60 km e para uso dentro da cidade de pelo menos 30 km para você não ficar na mão. Já no final aqui do vídeo, nós precisamos começar a falar de valores aqui do BYD One. Vou começar com a questão do preço. Em fevereiro de 2023, esse carro tem um preço público sugerido de R$ 269.990. Não existem opcionais. Tudo que vocês viram aqui que a gente mostrou para vocês é série nesse carro. A única coisa que o cliente escolhe aqui é a cor da carroceria. E se estamos falando de valores, vamos aproveitar para tirar dúvidas que chegaram inclusive no nosso vídeo de agenda sobre esse carro. Muita gente perguntou como é que é o seguro aqui do modelo. Bom, preço do carro praticamente R$270 mil. Olha, o seguro, pessoal, não é toda a companhia de seguro que topa fazer o seguro do modelo, tá? E a melhor condição que a gente encontrou foi a seguinte: preço do seguro R$ 8.600 e a franquia reduzida em 50% ficou por praticamente R$ 18 mil. E essa foi a melhor condição, porque teve seguradora com franquia e seguro bem mais caro. Também perguntaram pra gente como é que fica aí a revisão do BYD One. E aqui sempre a boa notícia quando é um veículo 100% elétrico, porque esses carros têm muito menos manutenção do que um veículo a combustão. De cara, não troca óleo, né? Também não troca filtro de óleo, não troca aquele tradicional filtro de ar, então a manutenção é mais simples. E tem mais. A manutenção aqui ocorre de 12 em 12 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano que ocorrer primeiro. Então até 60 mil quilômetros você vai fazer 5 revisões obrigatórias. E olha só, isso aqui que é legal, né? Porque a primeira, a segunda, a quarta e a quinta, todas elas têm um valor de R$ 410. Apenas a terceira revisão que tem um valor um pouquinho mais alto, que é de R$ 1.040. Ainda assim a gente consegue ver valores bem mais baixos do que veículos normalmente a combustão. Conclusão de tudo isso, quando a gente está falando de veículos 100% elétricos e apenas os elétricos, e aí eu vou tirar aqueles compactos, como por exemplo o Kwid E-Tech, vamos falar dos médios para cima. Pessoal, esse carro tem um excelente custo-benefício, porque o preço dele é R$ 270 mil. Quando a gente olha para outros veículos que custam próximo disso, como por exemplo o Peugeot 2008, temos também aí o Nissan Leaf, podemos citar aí o Chevrolet Bolt, que acaba sendo mais caro, até mesmo o Fiat 500e, que é praticamente um subcompacto e tem esse preço. Então quando a gente olha o custo-benefício do BYD One, é um carro que tem um custo-benefício excelente. Primeiro porque não é um carro compacto, né? Ele é um carro que já tem proporções de médio. Segundo, muito completo em matéria de assistências à condução. Design bem diferente por dentro, uma central multimídia extremamente avançada e a autonomia desse carro está entre aquelas que a gente pode considerar muito boas. Moral da história, esse carro tem um excelente custo-benefício no mercado brasileiro nos dias de hoje. E sempre tem aquela pergunta, bom, como é que fica esse carro no longo prazo? Para isso, a gente tem que olhar para a garantia do veículo, que é de 5 anos ou 200 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Então 5 anos é um tempo muito bom. E a bateria desse carro tem uma garantia de 8 anos sem limite de quilometragem. Então se você tiver que andar 500 mil de quilômetros, ela vai ter garantia desde que seja um período menor do que 8 anos. Isso traz uma certa tranquilidade, mas para saber como isso vai ficar no futuro, nesse momento é um pouco difícil de dizer, porque o mercado brasileiro ainda está começando com carros elétricos. O que a gente sabe e pode afirmar, a BYD pelo menos se preocupou em criar uma rede de concessionários bem consistente no Brasil para conseguir atender de forma adequada os seus produtos. E olha, se você gostou aqui do BYD One,
fica aí a dica, hein? Procura aí a concessionária BYD na cidade de Campinas, aqui na nossa região já está operando, tem inclusive um modelo para test drive. E em breve o grupo Daruge, que é responsável pela BYD Campinas, terá outras unidades aí no estado de São Paulo. Então, como vocês estão vendo, vale a pena pelo menos conferir o carro na concessionária, porque se você está procurando um 100% elétrico, esse aqui pode ser uma excelente opção. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.